A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus abençoe o nosso dia que se chama hoje, o seu dia, poderosamente no nome de Jesus. Que benção. Hoje vamos continuar o estudo aqui do livro de Esther, o capítulo é o 4, de 17 versículos, né? Mardoqueu apela a Esther. O que ele apelou? O que ele falou? O que ele quis? O que ele pediu? Nessa história bíblica, irmãos. Aleluia! Como falamos, aí está no canal para a glória de Deus, desde o primeiro vídeo, um livro da Bíblia, como tem alguns outros que tem também, não cita o nome do nosso Deus. Mas Deus não estava? Não, Deus está presente. A sua bendita palavra diz que ele é onipresente, onisciente, onipotente. Quando Jesus falou, estarei contigo todos os dias, até a consumação do século, Deus está em todo lugar. Aleluia. Mesmo não citando o nome aqui dele neste livro, a qual alguns historiadores acreditam, mas não podemos afirmar. Então há uma diferença muito grande de eu afirmar e eu devo chegar aqui até vocês aqui para a glória de Deus, né? E falar algo e dar essa explicação que foi escrito por Esdras. Este livro, né? Alguns acreditam que foram outros que escreveram, mas não vamos assim afirmar, bater o martelo. Aleluia. Então nós vemos, irmãos, bendito seja o nome do Senhor, Deus maravilhoso, algo tremendo aqui. Aleluia. Da mão, do agir de Deus. E por que é tremendo? Porque as pessoas aqui citadas nessa história, irmãos, elas agiam mediante uma fé no Deus Criador dos céus e da terra, a qual nos ensina nesse capítulo 4, qual nós vamos ler aqui o versículo por versículo, e você vai entender aqui. Aleluia. O versículo 1, irmãos, o título fala antes aqui que nós falamos, né? Mardoqueu apela a Esther. Versículo 1. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou suas vestes, vestiu-se de saco com cinza, saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Você fala assim, mas isso é uma derrota, não é, irmãos? Isso é uma humilhação, de maneira nenhuma, irmão. Isso era um sinal dele como um homem de Deus se posicionando ao contrário à notícia que ele teve. O Salmo de número 112, se você puder ler, lê ele todo. Fala assim que o justo, né, ou o servo de Deus, trazendo na nossa linguagem, os dias de hoje, não teme más notícias. Foi o que Mardoqueu fez, irmãos. Ele se vestiu em sinal aqui de humilhação, não à notícia, não a Amã, não ao decreto do rei, mas a Deus, ao Criador dos céus e da terra, ao juiz de toda a terra, ao justo juiz, ao Todo-Poderoso, no sinal de humilhação a ele, chamando a atenção do Senhor. Lá em Romanos fala, trazendo à existência aquilo que não existe. Foi o que Mardoqueu fez, irmãos. Oh, aleluia. Irmão, a notícia mal, o decreto, o juiz pode até assinar, irmão. O médico pode até chegar e falar para você, olha, não vai morrer, não tem mais jeito. Mas, irmão, quem vai dar a última palavra sempre é o Senhor, irmão. Essa é a fé, não a fé natural, que as pessoas dizem que tem, mas é a fé sobrenatural que Deus, aleluia, nos ensina na sua palavra. Irmão, só vai acontecer aquilo não que o juiz não saiba o que ele está dizendo, irmãos. Não que o médico não saiba o que ele está fazendo. Estudaram para isso, dedicaram para isso. Glória a Deus por isso. Ou alguma outra autoridade falou. Mas, irmão, a autoridade suprema, única, maior, ela vai dizer se é sim ou é não. Se ela falar que vai ser, irmãos, o médico falou que não vai ter mais vida. Irmão, você vai terminar os dias da vida
feliz porque está com o Senhor, e você vai encontrar com ele até mais rápido. Aleluia. Se aquela notícia veio, não vai acontecer, você sabe que Deus vai providenciar algo maior para você, irmãos. Mas a posição, a ação aqui de Mardoqueu, irmãos, nos chama a atenção. Irmãos, ele se posicionou para se humilhar perante o Criador, irmãos, mas não aceitando aquela posição. Isso tem que ser algo que tem que ser vivido por nós nos dias de hoje, irmãos. Aleluia. O versículo 2. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. 3. Em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. Muitos estavam deitados em saco de cinza. Olha, irmão, que bênção quando a igreja, trazendo para os dias nossos hoje. Igreja, irmãos, não é aquele número de pessoas, seja 15, seja 1.000, 10.000, que estão numa determinada denominação cristã. Não, irmão, isso é um detalhe. Que há hoje uma lei que precisa ter um nome, uma documentação, mas igreja é quem é lavado no sangue de Cristo, quem obedece a sua palavra, quem trabalha em prol do reino, quem trabalha em prol do reino, irmãos, entende pela Bíblia, na questão da obediência, que nós aqui, começando por mim, temos que ser sujeitos à nossa liderança. Aleluia. No ministério que congregamos, aqui nosso bispo, a bispa, aleluia, temos que estar obediente, porque isso é do agrado de Deus, irmãos. Mas a igreja fala num todo, aleluia, que um dia vai ser arrebatada, vai se encontrar com o Senhor. Irmãos, os demais judeus entenderam, se posicionaram, se humilharam, com grande clamor, rogo, jejum, para que a mão do Todo-Poderoso, o agir do Todo-Poderoso, a ação grandiosa do Todo-Poderoso fosse em seu favor, fosse em favor de toda a nação. Irmão, a bênção de Deus, irmãos, não é só para mim, é para todos. A bênção de Deus na nossa vida tem que ser compartilhada. Alguém fala assim, mas aonde está escrito isso na Bíblia? A palavra de Deus fala para nós no Evangelho de Mateus, o capítulo é o 10. Aleluia, que de graça recebeste, de graça dai. Não é para você, não é exclusivo, é para ser dado. Deus te deu uma unção, Deus te deu um ministério, Deus te deu um chamado, Deus te usa nos 9 dons do Espírito Santo, não é para você, é para o reino, é para as almas, é para as vidas, para serem libertas, transformadas, salvas no nome do Senhor Jesus, aleluia. Então, irmãos, é algo tremendo. Aqui os irmãos judeus se posicionaram, aleluia, irmão, ô glória, o decreto estava em vigência, irmão, para morte, para serem exterminados. Na nossa história, irmãos, até os dias de hoje, quantas vezes homens malignos quiseram matar, quiseram parar, quiseram tirar a vida dos nossos irmãos judeus. Oh, Jesus, aleluia! Mas, irmão, a mão de Deus é tremenda, é poderosa, foi ao favor. Às vezes usou homens, irmãos, até que não eram cristãos, mas que depois entenderam o propósito de Deus, irmãos, e salvaram, guardaram. Poucos que hoje está essa nação forte, que é o povo de Israel, o nosso povo, os irmãos de lá de judeus, irmãos. Oh, aleluia! E você, como um servo de Deus hoje, nós temos que orar, haja paz sobre Jerusalém. Aleluia, orar por eles todos os dias, clamar por eles todos os dias, pedir por eles a Deus que os olhos deles sejam abertos hoje. Biblicamente sabemos que não todos vão ser, vai acontecer isso na grande tribulação, mas que Deus os guarde, Deus os livre, Deus os abençoe, Deus faça algo extraordinário na vida deles, irmãos, porque essa é a vontade de Deus, irmãos, aleluia. Então você vê aqui no assunto nosso aqui, para a glória de Deus, aleluia. Aqui agora o versículo 4 fala assim, então vieram as moças de Ester aos seus eunucos
E os seus eunucos fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu. Ela mandou roupas para vestir a Mardoqueu, tirar-lhe o pano de saco, porém ele não aceitou, porque ele estava, irmãos, num momento, irmãos, ó, de decisão, num momento, irmãos, de uma luta espiritual, num momento, irmãos, de estar na frente da batalha, irmãos, mas vestido com essa roupa, nessa posição, irmão, ele estava diante do general de todo o exército dessa terra, irmão, clamando, orando, suplicando, rogando, irmão, chorando aos pés daquele que podia mudar a história, irmão. Chorar não é sinal de derrota, irmão. Chorar diante de Deus é um sinal de vitória. Irmãos, clamar, a Bíblia fala assim, clama a mim. Ah, é para clamar, mas para rogar, é para suplicar com rogo, diz a palavra, com suplicação de graça, pedindo mesmo a Deus, com força, irmãos, a Deus, porque Ele tem o poder, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo aqui, o 5. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto para servi-la, e deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu para saber o que era aquilo e por quê. E indo o Ataque até Mardoqueu, na praça da cidade, que estava diante da porta do rei, 7. Mardoqueu lhes fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata de Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para destruí-los. Olha, irmão, tremendo, irmão. A gente lê esse texto dezenas, centenas de vezes e o Espírito do Senhor, porque é Ele que fala, irmãos. Você, nós aqui, somos pequenininhos, irmãos. Deus usa por misericórdia. Aleluia. Ele dá o esclarecimento da palavra, o entendimento da palavra, a revelação da palavra para nós, para você, para nós, é porque Ele nos usa por misericórdia. A glória é dele, a honra é dele, tudo para ele. Amã, falamos isso tá no assunto aí, irmãos. Você pode ver o capítulo 3 de Esther, o capítulo 2, o capítulo 1. Mais ou menos 15 milhões de reais. Era a quantia, mais ou menos, irmãos. Não estamos dando a quantia, a precisão certa. Que ele disse que ia colocar nos cofres do tesouro do rei. Para o quê? Para exterminar, matar, acabar com os judeus, irmãos. Olha a fúria do diabo contra o povo de Deus. E o rei, olhando para a quantia, olhando para a situação, aceitou e fez o decreto. Irmão, a fúria do adversário hoje contra a sua e minha vida é da mesma maneira. Para ver aqueles que se posicionam. Aleluia! Se os irmãos lerem o capítulo 3, quando fala ali a igreja de Sardes, aqueles que ainda tinham no meio daquele povo, que o mundo jaz do maligno. A corrupção está no mundo, irmãos, e nós estamos nesse meio. Como luz, como sal da terra. Ali fala aqueles que se achavam dignos, irmão. Há, pela misericórdia de Deus, um povo ainda nos dias de hoje que se acha digno de se humilhar perante Deus, de buscar a sua misericórdia, de ser usado pelo Senhor. Irmãos, a igreja é esse povo, nós somos esse povo. E o diabo trabalha 24 horas por dia para querer ver nós mortos, irmãos. Que matar nós espiritualmente, que a gente seja de escândalo, de chacota, para que o povo dê risada, escandalize o nome do Senhor. Irmão, se nós estamos se posicionando, aqui é só para quem se posiciona, não adianta ter nome de que vive, diz a palavra em Apocalipse 3 também, mas está morto. Tem que viver, irmão, viver na fé, viver na palavra, viver na dependência, viver dependendo do Senhor. Aqui Mardoqueu se posicionou, porque estava vivo, irmão. Quem está vivo fala, grita, chora, clama, glorifica, busca, adora, obedece, vai para a casa do Senhor congregar, não fica em casa chorando. Quem está vivo espiritualmente, irmão, faz o que é certo, glória. Então,
A palavra de Deus nos ensina isso, irmãos. Você vê aqui, ó, bendito seja o nome do Senhor, que é para destruí-los, acabá-los. Essa foi a oferta maligna de Amã. Irmão, você hoje que serve a Deus, você pode ofertar na casa do Senhor, dizimar na casa do Senhor, para que a casa do Senhor tenha recurso, o líder seu tenha recurso, irmão, de se dedicar em prol do reino e buscar almas lá fora para serem vivificadas pelo poder de Deus, irmãos. Você pode ofertar para a vida, você pode dizimar para a vida. Aqui, essa oferta foi para a morte, irmãos. É tremendo isso aí. Versículo 8. Também lhe deu a cópia da lei escrita para que se publicara em Suzã, para os destruir, para que mostrasse Esther e fizesse saber também para que lhe ordenar que fosse ter com o rei, lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. 10. Então falou Esther a Ataque, mandando dizer a Mardoqueu. 11. E todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo o homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E nesses 30 dias não tenho sido chamado para ir ao rei. Olha, irmão, a situação era drástica, era difícil. O rei, irmãos, da Pérsia, Assuero, Esther, mesmo sendo a rainha dele, ela não tinha a liberdade de ir até ele a hora que quisesse, irmãos. É só quando ele quisesse, quando ele chamasse. Irmão, e se ela fosse lá e ele não estendesse o cetro, autorizando, morria na hora. Irmão, o cerco, a situação era complicada, era difícil. Você lendo assim, nós lendo assim, a gente não para meditar, para pensar, porque esse era o costume do povo persa. Os judeus, irmãos, estavam numa nação que não era deles. Hoje nós estamos num mundo que é do maligno, que jaz no maligno, que a gente vê o mal crescendo, o mal expandindo. Irmãos, a Bíblia chega a dizer para nós que o amor de muitos esfriando. E isso é o mundo hoje, irmão. O negócio não está fácil. O nosso país ainda, o Brasil, irmãos, há uma certa liberdade, mas há países no mundo que os cristãos, os nossos irmãos, são perseguidos, até mortos, por causa do evangelho. Irmão, não há facilidade, há resistência, há perseguição, há uma opressão grande. Nós ainda no Brasil não temos isso, irmão. E falamos que estamos sendo perseguidos. Irmão, nós não sabemos o que é perseguição, irmão. Passamos algumas coisas assim, mas não chega ao ponto que esse povo aqui no livro de Esther passou e os irmãos hoje nossos passam, irmãos. E isso é muito sério. Se para nós pararmos, pensarmos, meditarmos e orarmos mais, aleluia. O versículo aqui continua. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escapará só tu entre todos os outros judeus. Mardoqueu sabia que Esther também estava, irmãos, na linha para ser até morta, porque ela era uma judia. Não isentava ela de ser a rainha, de escapar. Mardoqueu foi bem claro, irmãos. Não é que ele não falou algo de derrota, de negativismo, não, irmãos. Ele falou algo que era verdade. Aí, irmãos, vem aquilo que estamos falando aqui hoje no assunto hoje, irmãos. Você é de Deus, irmãos, você se posiciona. Olha o versículo 14 em diante, fala assim, ó. Porque se de todos te calares neste tempo, socorro e livramento da outra parte sairá para os judeus? Mas tu e a casa de teu pai perecereis. A quem sabes que tal tempo como este chegaste a este reino? Olha a pergunta. 15. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei. E ainda que não seja segundo a lei, se é perecer, pereci.
Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Irmão, ela falou, vou jejuar, vou me colocar perante Deus, não, mesmo se não citando o nome, por mim. Se perecer, amém, vou perecer. Irmão, é fé, irmão. Fé, certeza. Ah, mas se ela morresse, ela está com o Senhor para a eternidade, irmão. Se Sadraque, Mesaque e Abdenego morresse, ia estar com o Senhor para a eternidade. A certeza principal na minha vida é que o Senhor está comigo, irmãos. Eu estou com Ele. Se ele me recolher agora, irmãos, eu tenho que ter certeza que as minhas vestes têm que estar alva, branca como a neve, para me viver com Ele para a eternidade. O milagre, a solução do problema. Irmão, Deus tem o milagre. Deus tem a solução do problema. Deus tem a cura. Deus tem a causa resolvida, assinada. Vim no telefone tocar para você que a resposta veio. A cura desse aleluia, desse laudo médico. Irmão, Deus tem tudo. Muda agora se Ele quiser. A posição de fé, de confiança, de busca, de congregar, de se colocar, de orar, de jejuar, de perseverar na fé é sua, é minha. O impossível, o extraordinário, Deus vai fazer. Fiquemos nós igual Mardoqueu, irmãos, nos humilhando, orando, crendo diante do Senhor que a resposta é certa no nome de Jesus, amém? Esther capítulo 4 encerrado. Meu irmão, minha irmã, ajude nós a se inscrever no canal, envie essa palavra para os afastados, para aqueles que não conhecem a palavra, para os grupos, para que a gente possa nos fortalecer aqui em Deus, né? O canal crescendo. Irmãos, o alvo nosso aqui é as almas, irmãos. Aí no seu estado, se Deus permitir em outro país, irmãos, na sua cidade, que eles procurem uma igreja que pregue a palavra, que busque, mas que fale do Cristo ressurreto. Aleluia. E esse é o nosso alvo, amém? Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.